De volta aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, eu peço a você, Cláudio Humberto, que faça as honras da casa e apresente o nosso primeiro entrevistado de hoje. Cláudio. Exatamente. Nosso entrevistado de hoje é o líder do governo na Câmara dos Deputados, que é o deputado Ricardo Barros, que, aliás, depois do ingresso da assunção do deputado a essa função, a esse cargo, mudou completamente a correlação de forças ali no Congresso Nacional e deu mais tranquilidade, digamos assim, ao governo e à própria governabilidade. Eu queria saber, muito bom dia, deputado, eu queria que o senhor começasse a conversa conosco falando sobre aquela votação da derrubada do veto presidencial à desoneração da folha, que está inicialmente prevista para o dia 4, e aí eu queria saber do senhor o que é que o senhor espera dessa votação. Bom dia, Cláudio Humberto. Essa questão ela é administrada, articulada no âmbito da liderança do governo do Congresso. O senador Eduardo Gomes que é o encarregado desta área. Então, mas eu sei que nós estamos trabalhando, né, para a discussão com os setores interessados. Qual é a questão que se apresenta? Não há, para os 10 bilhões de impacto no orçamento 2021, não há nem receita apresentada em substituição à desoneração e nem despesa apresentada, cortada, que possa substituir essa questão. Então, o Tribunal de Contas fez uma ressalva na aprovação das contas anteriores, dizendo que o governo não observou, mesmo quando há derrubada de veto, que tem que se cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, como o presidente vetou, por quê? Porque ele não pode, pela lei de responsabilidade fiscal, desonerar esse setor sem apresentar a nova fonte de receita. Ou um novo corte de despesas do orçamento 2021, que já está tramitando no Congresso Nacional. E tem apenas, para você saber, 26 bilhões de investimento para todo o governo. Então, 10 bilhões é muito impactante nesse orçamento do ano que vem. E, como há essa ressalva, talvez o governo, mesmo com a derrubada do veto, não possa implementar esta ação. Então, o que nós esperamos que em dezembro, após as eleições, quando nós iniciarmos o debate da reforma tributária, nós temos um acordo muito rápido de votação para que, no âmbito da reforma tributária, nós possamos tomar essa providência, né, constitucionalizar esta desoneração, porque ela é inconstitucional. O governo mandaria uma emenda constitucional para assegurar isso, mas dentro do conjunto de medidas que pudesse dar suporte dentro da lei de responsabilidade fiscal a essa ação. Portanto, ainda é imprevisível a solução para esse veto. Deputado, bom, diga, Cláudio, siga. Não, só para esclarecer que a gente sabe que é o líder do governo no Congresso quem cuida diretamente da articulação disso, mas o deputado, como demonstrou, sabe tudo a esse respeito, é por isso que a gente precisava de uma palavra dele, porque o papel desse grupo do centro, né, do centro do Congresso, do Centrão, chamado Centrão, vai ser o fiel da balança dessa decisão. Mas o senhor acredita numa solução negociada ou vai para o pau, ou vai para a votação? Não, eu acho que temos que negociar. De qualquer forma, o senador Davi Alcolumbre pautou para dia 4 agora de novembro a votação. Então, se votarmos agora, não temos as medidas compensatórias que poderiam ser apresentadas no pacote da reforma tributária depois da eleição. Quais medidas? Não sei ainda. Tem várias propostas que o ministro Paulo Guedes, que é o ministro mais forte da República, já apresentou, estão em debate, todos conhecem, mas não, eu, como líder do governo na Câmara, ainda não pude dizer ao presidente quais dessas medidas serão apresentadas e têm perspectiva de aprovação. Porque estamos combinando no novo modelo de articulação política de que primeiro a gente combina, depois a gente anuncia. Então, o que não tiver apoiamento, que eu perceba que não tem apoiamento para ser aprovado, eu recomendo ao presidente que nem apresente para discussão. Deputado Ricardo Barros, bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Falando ainda de reforma tributária, deputado, o senhor acha que passa essa CPMF ou algum imposto equivalente aí? Porque parece que está difícil fechar essa conta aí
O ministro Paulo Guedes parece que defende ainda a criação do imposto, apesar do presidente Bolsonaro ter alguma resistência. Como é que o senhor vê essa situação aí sendo resolvida, deputado? Nós estamos articulando isso, ouvindo os líderes, como eu lhe disse agora, sobre essa matéria. O que se trata, né? O presidente Bolsonaro deu um mantra para a nossa negociação de reforma tributária: não fura o teto e não tem aumento de carga tributária. Então, dentro desse parâmetro que o presidente estabeleceu, o que se propôs pelo ministro Guedes? Se houver contribuição de transações, haverá desoneração da folha. Quem recebe um salário mínimo vai pagar nada de contribuição patronal, vai ter uma redução nos seus encargos, e para todos os demais, o primeiro salário é desonerado. Então, isso é para aumentar a empregabilidade, para enfrentar a formalização de emprego. Se não tiver a contribuição, não tem desoneração. Então, é neutro, não há aumento de arrecadação. São 100 bilhões que se abre mão para a desoneração da folha e precisa arrecadar 100 bilhões em outro lugar. Então, é uma proposta que, se for apresentada, porque até agora não temos apoiamento para isso, se for apresentada e se for aprovada, tudo bem; se não for aprovada, não tem a desoneração, não tem a contribuição. Bom, qual é a outra proposta? Baixa o imposto da pessoa jurídica, CNPJ, né? A empresa paga menos imposto, de 25% para 20%, e tributa-se os dividendos. Quando o empresário tira o dinheiro da empresa e põe na sua pessoa física, hoje não é tributado. Então, passaria a haver uma tributação desta transação. Então, o que vai se deixar de arrecadar com a redução de imposto das empresas vai se arrecadar com os dividendos. Também é neutro. Se aprovar, ótimo; se não aprovar, também fica como está. Então, o que se propõe, na verdade, na reforma tributária? Mudar a base da tributação, né? Transformar a tributação numa tributação mais justa. Em vez de só os 33 milhões de brasileiros que têm carteira assinada pagarem esses 100 bilhões, isso vai ser diluído entre todos os que fazem transações, inclusive os ilegais e os informais. Todo mundo vai pagar. Tem ainda a proposta que está embutida nesses 100 bilhões, de que quem paga imposto de renda, e hoje é isento até 1.900, vai poder passar para 3 mil a isenção. Então, quem ganha até R$3 mil por mês não vai pagar imposto de renda, que é ótimo também, porque nós temos que tributar menos a base, as pessoas que ganham menos, tributar mais os que ganham mais. Isso é a lógica da reforma tributária. Mas não temos ainda consenso sobre essas matérias. Então, não se sabe se essas propostas que o ministro Paulo Guedes vem tratando há bastante tempo serão ou não apresentadas ao Congresso. Vai depender se elas têm ou não apoiamento das lideranças para ser aprovado. Deputado Ricardo Barros, a gente está vendo novembro se aproximar, né? Já estamos em 24 de outubro, tem uma eleição aí no meio, tem as festas de fim de ano, recesso, etc. E temos duas reformas que são centrais, né, para o Brasil, que são a reforma tributária, sobre a qual o senhor está falando, e também a reforma administrativa. Haverá tempo de aprovar pelo menos uma delas ainda este ano, deputado? Eu espero que sim. A reforma tributária, porque o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que vai reunir o ICMS, o IPI e o ISS, ele é uma proposta que está tramitando na Câmara, não é do governo. Essa proposta, ela precisa ser votada este ano, porque quando se trata de impostos, tem o princípio da anualidade. Vota esse ano, vale o ano que vem. Quando se trata de contribuição, tem a noventena, quando é votado, publicado, 90 dias depois, para entrar em vigor. Então, a reforma tributária é que tem preferência para ser votada em dezembro, antes do recesso. Isso é a nossa prioridade absoluta, mas, como eu disse, vamos aguardar o apoiamento que se apresentar dos senhores líderes para as propostas do ministro Paulo Guedes. A reforma administrativa não, né, deputado? Está difícil. Não está difícil, não. A reforma administrativa está fácil porque ela só trata dos futuros servidores públicos. Não há impacto entre os que já estão no serviço público, portanto, ela é um paradigma novo. É um Estado mais leve, mais eficiente, que paga a meritocracia, que demite o ineficiente. É isso que, basicamente, é a reforma administrativa. Salários iniciais mais baixos, 25 níveis de progressões anuais, né? Porque hoje o cara entra na carreira e em 3, 4 anos já está no topo da carreira.
Então, vai ter um trabalho, né, e a meritocracia vai ser, o desempenho do servidor vai ser contado para essa progressão salarial que vai chegar ao longo do tempo. Então, a mudança que se faz na reforma administrativa é o Estado mais moderno, mais leve e com mais eficiência para servir o contribuinte. É a determinação do presidente Bolsonaro, ele mesmo verificou todos os artigos da reforma administrativa, tirou aquilo que ele achava que não era adequado discutir agora e fez uma reforma só para o futuro. É o paradigma do novo Brasil. Mas o novo Brasil, ele chega no dia seguinte da aprovação. E aí nós apontamos que, ao longo do tempo, o Estado brasileiro vai custar menos. Hoje o Estado brasileiro custa 14% do PIB, quando, na média da OCDE, dos Estados da União Europeia, são 9% do PIB, e o Japão é 5% do PIB, o custo da máquina pública. Então, nós temos uma máquina pública pesada, cara, e nós precisamos enfrentar esse problema. Olha, deputado, apesar de, como o senhor disse, essa mudança dos servidores, da relação com os servidores, só valer para os próximos contratados, não para o pessoal que já exerce essa função, é sempre delicado, né, deputado, porque há uma questão política envolvendo tudo isso. Para o político, não é... Para a imagem do político, a gente sabe que é difícil você questionar direitos dos servidores públicos, até porque nós estamos prestes a ter mais uma eleição, né? Quer dizer, há também esse componente político que às vezes emperra essas discussões, né, deputado? Por isso que a discussão será feita após as eleições. Nós não queremos posicionamentos políticos, nós queremos um parlamento que olhe para o Brasil, que assuma a sua responsabilidade, né, de condutor do país. Tudo se decide no legislativo, né? O executivo cumpre e o judiciário cumpre as leis que estão definidas pelo legislativo. Então, nós temos a responsabilidade de pensar o Brasil, mas temos também que ter clareza de que não se pode discutir temas com esse tipo de repercussão em meio a uma eleição. Por quê? Porque os posicionamentos serão feitos olhando para a eleição e não olhando para o futuro do país. Então, é um pouco de paciência. Lamentavelmente, adiamos as eleições esse ano, né? Na questão da pandemia não mudou muito, de 45 dias para lá, para cá, mas esses 45 dias fazem muita falta no final do ano, quando temos que votar o orçamento, a reforma tributária, a reforma administrativa e outras matérias relevantes, como o marco do saneamento, do gás, lei de falências, autonomia do Banco Central e outras matérias relevantes que o Brasil precisa. Mas nós vamos enfrentar e vamos conseguir votar muita coisa até o final do ano. Deputado, quando na reforma administrativa se trata apenas do futuro, né, isso é uma situação injusta para nós que sustentamos o Estado brasileiro hoje, que paga penduricalhos, por exemplo, né, que paga privilégios, regalias no setor, sustenta esses privilégios e regalias, e a gente está percebendo que enquanto houver servidor público dos atuais na ativa, nós vamos estar pagando, aliás, inclusive muitos deles, inclusive depois de aposentados, continuam recebendo essas regalias e privilégios, e a gente pagando isso, né? Auxílio babá, auxílio peru, auxílio moradia, auxílio jornal, auxílio paletó. Não há chance de o Congresso mexer nisso, né? Aproveitar o ensejo e mexer nisso na reforma administrativa? Não há chance de aproveitar o ensejo. Há chance de debater isso no momento correto. Se nós quisermos discutir isso agora, a reforma administrativa não vai andar, porque vamos mexer diretamente com o Poder Judiciário e eles liminarmente vão suspender a tramitação da reforma. Ou você acha que não? Então, nós temos que fazer o paradigma do Estado Novo. Depois vamos discutir, porque os penduricários que você está falando estão todos no portal da transparência. Qualquer um entra lá e vê quanto é o contra-cheque de todas as categorias que recebem do Estado brasileiro. Então, essas coisas são públicas, você está falando, todo mundo sabe, mas o fato é que, para nós enfrentarmos essa questão e pensarmos como seria mais justo que todos os brasileiros pudessem ter esse debate, é preciso de um momento próprio, né, que não é agora na eleição, que não é na reforma administrativa, é sim estabelecido um novo paradigma. Quando é que esse novo paradigma entra em vigor? Então, é para o futuro? É para o futuro. Então, nós vamos trabalhar nisso, porque senão não aprovamos a reforma. Aliás, Cláudio e deputado, muita gente perguntando sobre isso, viu? Cláudio Humberto, deputado Ricardo Barros, sobre penduricalhos e tal, se não seria o momento mesmo
de aproveitar e já dar uma resolvida nesse problema que é histórico aqui no Brasil, né? Vou citar só um caso de um ouvinte aqui, nosso ouvinte Milton Vendrúsculo, de Vila Monte Alegre, aqui em São Paulo, da região de Ribeirão Preto. Isso, Milton, tá certo. Obrigado, Milton, e aos demais ouvintes que estão perguntando aqui pra gente também. Aliás, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, eu queria saber do senhor sobre programas sociais. O Renda Brasil, já houve algumas tentativas de solução de recursos para o Renda Brasil, mas a coisa está emperrada ainda, né, deputado? Nós também vamos discutir isso depois das eleições, porque abrir espaço no orçamento fiscal do Brasil é muito complexo. Já há 6 anos o Brasil gasta mais do que arrecada e nós temos déficit primário. Então, não é uma tarefa simples, mas eu quero dizer que o programa Renda Brasil é um programa que o ministro Onyx Lorenzoni e o ministro Paulo Guedes, sob a orientação do presidente Bolsonaro, estão construindo como uma rampa de ascensão social, uma reciprocidade. Então, a família que recebe um auxílio, ela tem uma obrigação com o Estado. A obrigação do Bolsa Família qual é? Ir ao posto de saúde e frequentar a escola. No Renda Brasil, vai ser ter desempenho na escola, não só frequentar a escola. O aluno que tiver nota boa vai ser premiado, né? Vai ter o jovem que fizer qualificação profissional para poder entrar no mercado de trabalho, a família vai ser premiada. Então, o novo Renda Brasil é uma rampa de ascensão social. É um programa em que o país auxilia as pessoas a não depender mais do Estado, né? A se preparar para não depender mais do Estado. Então, é um programa muito interessante e que nós esperamos entre em vigor o mais breve possível. Mas isso ainda vai ser objeto de votação no final do ano, em dezembro, com o Pacto Federativo e também com a PEC emergencial, que trata da criação do Renda Brasil e dos gatilhos, né? Quando a despesa sobe muito, haverão gatilhos que são acionados, que obrigam o Estado a conter a despesa. Mas, deputado, desculpa, Cláudio, deputado, o senhor acha que o dinheiro vai vir de onde, hein? Porque esse é o X da questão, né, deputado? Nós temos 35 bilhões no orçamento já para os programas de ação social, Bolsa Família e outros programas que atendem a população carente. Então, desses 35 bilhões, né, haverá uma entrega dos recursos, mas agora vinculado à contrapartida, né, que é desempenho escolar, formação profissional e outras a questão da primeira infância, que é muito importante, que estão sendo desenvolvidos no programa, e nós poderemos ampliar estes 35 bilhões um pouco mais, atingir mais famílias, desde que encontremos uma fonte segura que não fure o teto e não aumente a carga tributária. É isso que vai acontecer na votação do orçamento. O senador Márcio Bittar é o relator da PEC emergencial, é o relator do Pacto Federativo e é também o relator do orçamento. Então, se ele cria o Renda Brasil na PEC emergencial, o conceito do programa, ele encontrará no orçamento mais recursos ou não para ampliar o programa. A nossa expectativa é que sim, encontraremos algum recurso a mais e vamos ampliar mais do que as 14 mil famílias que hoje são atendidas no Bolsa Família e que vão ser atendidos, talvez vamos conseguir chegar em 19 milhões de famílias no programa do Renda Brasil. Deputado, um dos temas que movimentaram aí o Congresso Nacional e os entendimentos, etc., e atrapalharam, inclusive, um tema que atrapalhou um bocado a agenda e a pauta de votações, enfim, foi essa questão da reeleição para as mesas diretoras do Senado e da Câmara, inclusive com a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição para alterar a Constituição para atender à ambição de reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. O senhor vê clima para isso, para essa votação, a alteração da Constituição ou das regras do jogo para permitir essa reeleição ou não? Ou o senhor acha que isso já é fato, enfim, passado? Bom, Claudio Humberto, eu sou líder do governo e o governo não interfere na eleição de outro poder. A Constituição fala em harmonia e independência dos poderes. Portanto, o governo não se manifestará sobre isso. Eu tenho minha opinião pessoal, mas não posso
emitida, porque se confunde com a opinião do governo. Então, esse tema está sendo tratado pelas mesas da Câmara e do Senado e é um assunto exclusivo da competência do Legislativo, que a minha função de líder do governo me impede de opinar nesse momento. Deputado, então eu queria saber do senhor no assunto, um tema mais recente, que foi de ontem, né, da reação bastante dura do ministro do Meio Ambiente ao que ele chamou de fofocas e intrigas com origem na Secretaria de Governo da Presidência da República. O senhor inclusive, divulgou ou publicou um post nas redes sociais em defesa do ministro Luiz Eduardo Ramos. Eu queria saber do senhor isso, qual a avaliação desse episódio, se ele está superado, se isso pode de alguma maneira desestabilizar um dos ministros, em que pé está essa situação? Acho que está superado, vamos dizer assim, que eu diria que essa questão de rede social, onde muitos ministros são ativos em rede social, acaba acontecendo mesmo essas questões de publicar alguma coisa que se tivesse pensado mais 10 minutos não publicaria, né? Mas não tem problema. Está tudo certo, os ministros, os dois são muito fortes. O ministro Ricardo Salles é um ministro do núcleo raiz do bolsonarismo. O ministro Eduardo Ramos é companheiro de academia do presidente, amigo de longos anos, e todos são da absoluta confiança do presidente da República. Então, essas intrigas entre ministros têm o chefe para resolver. Então, o ministro Bolsonaro decide, o presidente Bolsonaro decide e está decidido, né? Não tem muito problema. Isso vai acontecer porque, obviamente, todo mundo quer fazer, todo mundo quer mostrar serviço e, às vezes, anunciam alguma medida que contraria a visão do presidente. Então, cabe à articulação política, ao ministro Ramos, que tem feito muito bem o trabalho da articulação política, tem a confiança dos senhores líderes da Câmara e do Senado, que a gente possa, que os ministérios... Opa, deputado? Eu acho que então. Voltou. Deputado. Governo, né, que ele forma... Oi. Não, é que nós tivemos uma queda no áudio. O senhor dizia que essas... Uma ligação aqui. Não, agora já retomamos, mas o senhor dizia que cabe ao presidente estabelecer, dar a palavra final e que são, se eu entendi bem, são quase que naturais esses desentendimentos momentâneos. Todo governo tem o freio e o acelerador. O freio é a economia, porque ela tem que fechar as contas no fim do ano. E os ministérios da ponta, saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento, infraestrutura, todo mundo quer gastar porque tem demanda da sociedade para ser atendida. Então, há sempre um conflito entre as áreas de governo, e o ministro Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, deve reunir a todos e formar uma opinião de governo sobre as matérias. Isso vai ajudar muito, já tem funcionado, né? Vocês viram que diminuíram muitas polêmicas internas do governo. Por quê? Porque um assunto vai ao ministro Braga Neto e ele forma uma opinião de governo, né? Um ministério vai ficar insatisfeito, ou outro, porque é uma disputa, né? Gasta, não gasta, amplia, não amplia o programa. Então, definiu a posição do governo, ela é comunicada ao ministro Ramos, e o ministro Ramos chama os líderes do governo e nós articulamos isso com os líderes da base do governo. É uma operação complexa, mas se ela for ordenada, evita esses problemas e essas arestas que saem fora, né, para a opinião pública. Essas disputas têm que ser feitas internamente. Tá certo. Deputado, só para encerrar, pelo menos da minha parte, agora, esse episódio aqui, há quem diga, eu não convivo aí nos corredores do poder de Brasília, há quem diga que há uma divisão ali, há uma certa bola dividida entre a ala militar e a ala ideológica do governo, e que parece que o presidente até trabalha bem com essa divisão ali. Ele gosta de lidar com esse tipo de contradição, de divergência eventual. Existe isso mesmo, deputado? Claro, existem os colegas do presidente. Veja bem, quando você assume uma responsabilidade, o presidente foi eleito, Bolsonaro eleito presidente da República, assumiu uma responsabilidade, né? Quem ele chama para ajudá-lo a cumprir este trabalho e proteger o seu CPF, proteger a sua trajetória? Pessoas da sua confiança. Como se adquire confiança? Com convivência. Aonde foi que o presidente Bolsonaro teve convivência? No Exército. Então, muitos generais estão
muitos coronéis estão na gestão, não porque são coronéis, mas porque tiveram convivência e têm a confiança do presidente. Aí um general é nomeado ministro. Ele chama pessoas da sua convivência. Aonde ele fez toda a sua vida profissional? No Exército, né? Na Marinha, na Aeronáutica. Então ele chama pessoas que conviveram com ele, que ele desenvolveu confiança com essas pessoas. Então não tem militarização do governo, não tem, tem gente de confiança, né? Então o ministro Ricardo Salles tem a sua equipe lá, que não é de militares, porque não é a área dele. Outros ministros têm na sua equipe pessoas do seu relacionamento adquirido ao longo dos anos, onde ele desenvolveu confiança. E é isso que nós precisamos. Precisamos de ministros fortes, capazes de entregar ao povo brasileiro a tarefa que o presidente deles delegou. Então, não vejo esse debate de militarização, não, cada um com a sua origem, né? Se alguém é ministro e veio da área ideológica, ele se cerca de pessoas que pensam como ele pensa. É absolutamente normal isso. Deputado, eu queria fazer uma pergunta final também, que é sobre a questão dessas polêmicas da vacinação. Não quero que o senhor emita juízo sobre isso, né? Sobre essa disputa aí, enfim, incompreensível entre o governo federal e o governo de São Paulo, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: é um tema que vai talvez motive discussão de projeto a toque de caixa no Congresso e tal, que é a questão da obrigatoriedade de vacinação. Qual é a sua opinião pessoal sobre isso, como homem, como ex-ministro da Saúde, como um ministro da Saúde que foi muito elogiado, também como político, como um pai de família? O que é que o senhor pensa sobre obrigatoriedade de vacinação? Bem, a obrigatoriedade da vacinação, ela terá suas ressalvas, né? Então, se a obrigatoriedade terá ressalvas, porque pessoas são imunodeprimidas, pessoas têm comorbidades, pessoas não podem receber a vacina por questões alérgicas ou por qualquer outra reação do seu organismo, né? Porque uma vacina é como qualquer outra prescrição. O médico precisa dizer, essa pessoa está apta a receber vacina. Quando a gente dá vacina contra a gripe para os idosos, alguns não podem receber a vacina, porque têm comorbidades e não podem receber a vacina. Então, tornar obrigatório algo que vai ter ressalvas, então já não é obrigatório, né? Eu penso que essa discussão é absolutamente inútil e eu defendo com absoluta transparência e clareza que o Brasil deve adquirir imunidade de rebanho por transmissão, não por vacinação. Nós temos que voltar à atividade social, a todas as pessoas voltarem à convivência nas escolas, nas universidades, transmitirmos o vírus naturalmente para todos e teremos a imunidade. E encerrada a epidemia, quando 70% da população já tiver adquirido o vírus, a epidemia encerra, porque o vírus perde capacidade de transmissão, porque vai encontrando muita gente que já tem anticorpos, nós faremos a retomada econômica com segurança, sabendo que não haverá um repique ali na frente. Não tem vacina para toda a população antes de 2022. A vacina de hoje, Cláudio, é o respirador de ontem. Quem tem dinheiro leva primeiro, quem tem mais vai comprar, né? Então, nós temos que ter clareza disso. Uma vacina vai para o mercado e quem puder paga mais e leva. Não tem essa conversa. Nós temos que ser realistas nesse processo. O problema da vacina do Butantan é o mais tradicional fornecedor de vacinas do Ministério da Saúde. Mas essa vacina, o Dória quer pôr a vacina do Dória, ele não quer a vacina do Butantan. Não é o presidente do Butantan que dá entrevista falando, olha, o governo está apoiando a vacina, é o Dória. Então, o Dória que está politizando a vacina e criando problemas. Mas não tem essa questão, né? Temos 100 e tantas vacinas sendo desenvolvidas no mundo, acho que mais de 200 agora, 10 já estão em fase 3, né? Inclusive a Moderna já encerrou a fase 3 nos Estados Unidos, que deve ser a primeira que vai sair já com fase 3, aprovada no FDA. Então, aí cada vacina. Só que qual é a capacidade que cada uma dessas tem de produzir vacina? Nós temos 7 bilhões de pessoas para vacinar no mundo. Bem, obviamente, não é uma solução que vem agora. E é um risco para a população, porque você dá a vacina foi testada para produzir anticorpos, o que vai se testar agora? Olha, essa vacina produz o anticorpo.
Só que ela produz efeito colateral no médio prazo, ela vai dar alguma complicação daqui 6 meses, daqui 1 ano? Não dá para saber, porque o teste clínico que deve ser feito em 2 anos, estão querendo fazer em 6 meses. Poderão aparecer depois efeitos colaterais nocivos a quem foi vacinado, mas só vamos descobrir depois. É um risco muito grande. É mais fácil a gente enfrentar o vírus do que fugir dele. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, foi um prazer tê-lo aqui nessa manhã de sábado na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite, estou sempre à disposição. Muito legal.